Olá, meus amores, minhas águias! Vamos dar início a esse projeto, né, das nossas lives do Café com a Coach, onde aqui a gente vai falar de vários temas, onde aqui a gente vai se conhecer melhor, onde aqui nós vamos poder, assim, ser transformadas, ser impactadas através da cura das nossas emoções, através de mais intimidade com Deus, através de tudo aquilo que nos leva a um lugar extraordinário. Que o Senhor Jesus esteja assim nos conduzindo, nos abençoando, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso coração para receber tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós. E para iniciar a nossa live, eu preparei aqui um tema para a gente conversar hoje. E o nosso tema é: seja transformada pelo poder da renovação da mente. E o que isso significa? Isso significa uma verdadeira metanoia, que é o que a gente vai falar hoje. Mas para iniciar, vamos meditar no que diz a palavra de Deus lá em Romanos, porque todo o nosso embasamento é da palavra de Deus. Então, lá em Romanos, o capítulo 12, o versículo 1 e 2, nós vamos meditar nestes dois versículos, tá bom? E esses dois versículos, eles falam sobre a vida como um culto espiritual. E aí fala o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pelo poder da renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nesses versículos, eles são muito fortes, porque eles vêm falar ao nosso coração como nós podemos ser transformados. E o versículo 1, ele fala de como você manter o seu corpo santo e agradável ao Senhor. E nós somos formados de espírito, alma e corpo. E cada um deles a gente alimenta de uma forma para se manter bem, para se manter saudável. E no versículo 1 fala como agradar o Senhor através do nosso corpo. E o nosso corpo nós agradamos ao Senhor quando nós renunciamos muitas coisas, quando nós temos o equilíbrio da nossa própria carne. A nossa carne, ela não pode em momento nenhum nos dominar. Se eu não tenho controle na minha carne, eu não consigo ter controle de mais nada. Então, nós precisamos controlar a nossa carne. E aí vem o versículo que, para mim, é um dos versículos mais lindos e que até eu trago para o meu profissional. Foi algo que transformou muito, que me fez abrir a minha mente, que é justamente o poder da nossa mente. O poder dos nossos pensamentos, o poder de tudo aquilo que a gente sente. E ele fala o seguinte, que para nós não nos acomodarmos com as coisas desse mundo, para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Então, nós temos que olhar para as coisas à nossa volta e não nos conformar. Se está mal, se está ruim, se não está bem. Então, você precisa olhar para as áreas da sua vida e fazer essa análise. Como está a minha vida? Como está cada área da minha vida? Está bem? Está bom? Ou eu preciso de uma mudança? Então, essa análise você tem que fazer de como está a sua vida hoje. Então, eu queria que você analisasse, que você olhasse para a sua vida hoje e que você fizesse essa análise de como sua vida está hoje. Sua vida está boa, sua vida não está tão boa. Analise todos os pilares da sua vida. Analise o seu pilar saúde. Analise o seu pilar relacionamentos. Analise o seu pilar espiritual, o seu pilar financeiro, o seu pilar profissional. Como está a sua vida hoje?
E depois que você faz essa análise, você precisa identificar, tá bom ou não. E aí, é por isso que o versículo fala pra gente não se conformar com as coisas desse mundo. Porque tem coisas que estão erradas na nossa vida. E aí, o que é que eu faço? E sim, eu já descobri, tem coisas que precisam ser transformadas na minha vida. Mas como é que eu transformo? Porque nós vemos que a palavra do Senhor diz: sede transformados pela renovação da nossa mente. Então, o segredo da nossa mudança vai estar na nossa mente. E é aí que vem o que eu falei pra vocês, né? Espírito, alma e corpo. E a nossa alma, é lá que ficam as nossas emoções, é lá onde ficam os nossos pensamentos. Razão e emoção. E é lá onde eu curo e onde eu preciso ser curada. Então, você precisa fazer essa análise de como estão os seus pensamentos. Se são pensamentos de paz, se são pensamentos de luz ou se são pensamentos de destruição. Porque nós temos aqui, o versículo fala, para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu alcance a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso elevar os meus pensamentos para as coisas do alto. E isso é uma verdadeira metanoia, que é essa transformação. Então, o que é a metanoia? É você transformar, você ser capaz de transformar os seus pensamentos. Então, o significado de metanoia significa mudança, transformação, conversão, penitência. Então, o que é uma metanoia? É uma mudança. É quando você é transformado. Do grego, a palavra metanoia, ela significa mudança de sentimentos. E o que isso quer dizer? Como eu falei para vocês, a alma, ela tem a razão e a emoção. Então, eu preciso me aprofundar nas minhas emoções, procurar as minhas emoções. E como é que eu faço isso? Existe uma coisa que é a crença. E o que é a crença? A crença é tudo aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu comunico. Então, os meus pensamentos e os meus sentimentos é onde ficam as minhas emoções. É tudo aquilo que eu penso e que eu sinto. Quando eu mudo os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu estou vivendo essa metanoia, que é o que diz no versículo 2 de Romanos, do capítulo 12. Sede transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, para que você viva essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa mudar os seus pensamentos. E viver esse processo que é a metanoia. Então, a metanoia é a mudança que resulta em algum tipo de arrependimento, em algum tipo de você olhar para você e notar, não, eu estou falha nisso, eu preciso mudar nisso. E nós mudamos por dois motivos. Nós mudamos ou pela dor ou pela consciência. Então, quando eu trago a minha consciência, o que precisa ser mudado em mim, e eu decido que é uma decisão viver a mudança, eu de fato consigo mudar. Então, voltando para a questão do espírito, da alma e do corpo, nós precisamos tratar cada um desses pontos, espírito, alma e corpo. E como é que eu faço para alimentar esses pilares? O espírito eu vou alimentar através da intimidade com Deus. E o que eu tenho visto entre os meus atendimentos, entre muitas pessoas que eu tenho atendido, é a dificuldade de entrar em sintonia com Deus. De se sentir íntimo de Deus. Porque muitas pessoas acham que para ter intimidade com Deus, a única coisa necessária é estar em uma igreja. E quando eu falo de Deus, eu não falo de religiosidade, eu não falo de igreja, eu falo de você ser íntimo de Deus todos os dias. Quando eu vou para a igreja,
eu já vou cheia, abastecida de tudo que eu já vivi durante toda a minha semana com Deus. Então, o espírito eu alimento todos os dias. O meu espírito eu alimento todos os dias quando eu, ao acordar, já tenho essa comunicação com o Senhor. Quando eu ao acordar, eu já medito na sua palavra. Eu já entrego tudo que vai acontecer no meu dia a Ele. Então, eu estou colocando o Senhor como prioridade na minha vida todos os dias. E recentemente eu até tive, né, até conversei com uma pessoa que falou assim, que se sente que é muito fraca a fé e não consegue colocar assim, pensar em ter essa intimidade com Deus, em ter essa fé. E o que é a fé? A fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe. E quando eu acredito no poder de Deus na minha vida, a mudança ela começa a acontecer. Então, pra mim, eu costumo sempre dizer, a base de tudo que eu faço é sempre através do pilar espiritual. Eu ouvi até uma vez uma pessoa dizer assim, mas você é coach. Coach pensa muito nas coisas futuras, em objetivos. E se eu tiver um sonho, e esse sonho não for da vontade do Senhor, como eu vou saber? Aí eu respondi o seguinte, os nossos sonhos, quando eu tenho uma intimidade com Deus, eles são sonhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele nos concede muito além do que nós conseguimos imaginar. O Senhor nos dá muito mais do que nós conseguimos imaginar. Então, e quando é que isso acontece? Quando eu tenho essa comunhão com Ele. E se não é permitido, e se não é da vontade dEle, Ele nos mostra de alguma maneira que aquele caminho está errado. Por quê? Porque eu estou sendo direcionada por Ele. Então, para me alimentar o meu espírito, você simplesmente precisa todos os dias reconhecer o poder de Deus na sua vida, meditar na sua palavra, todos os dias, e ser assim a prioridade. Então, a base de tudo o que eu faço nos meus atendimentos. Então, assim, por mais que eu tenha o conhecimento científico, por mais que eu tenha, né, todo esse conhecimento da ciência, eu sempre digo que o que a ciência prova, a Bíblia já comprovou há muito tempo. Porque o Senhor revela através da sua palavra todas as coisas que já existem. E aí, né, então é dessa forma que eu encho o meu espírito e o meu corpo. Nós temos um corpo. Vou deixar por último a alma. O corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo, ele condiz com principalmente, né, com as necessidades humanas. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo através de uma alimentação saudável, através de um exercício, né? Então, para eu poder deixar o meu corpo saudável. E isso também que vai afetar na minha saúde física, né? Então, assim, a questão do corpo é os cuidados necessários que a gente precisa ter com o corpo. E aí, agora a gente entra na questão da alma. Porque já que nós somos seres formados de espírito, alma e corpo, o que me pega assim muito é que as pessoas, elas sabem da importância do espírito, elas sabem que precisam da fé, elas acreditam em Deus, elas sabem da importância do corpo, elas sabem que precisam estar se cuidando, né, para evitar doenças, mas as pessoas negligenciam a alma. As pessoas negligenciam a transformação da alma. E aí, quando fala-se em ou fazer uma terapia, ou ter uma ajuda, ou ter um acompanhamento, as pessoas ainda intitulam como coisa de doido. Não sabendo que o mal que vive hoje está justamente na alma, nas suas emoções. Porque o que está destruindo, o que destrói a nossa vida são as nossas emoções. São as nossas emoções que por vezes está lá escondidinha. Coisas que só você sabe. Então você pode estar com o seu espírito, você pode estar indo para a igreja, você pode ter comunhão na igreja, você pode estar fazendo o que for. Você pode estar bem com seus irmãos, mas e você com as suas emoções?
E você, na hora que você tá sozinho, na hora de dormir, na hora de enfrentar problemas, será se você tem tido força o suficiente para isso? Mas e você, como mãe, como esposa, como tem sido? Será se você tem tido controle dessas emoções? E foi onde Deus me pegou. Porque eu primeiro fui curada para poder hoje eu poder curar pessoas. Eu tive que ser transformada para poder transformar pessoas. Então, eu tinha, o meu espiritual sempre foi muito, muito, muito alto. Eu sempre tive muita intimidade com Deus. Eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus, porque eu já vi coisas sobrenaturais acontecendo. E Deus pôde me usar por muitos momentos para fazer isso. Só que a minha alma estava ferida. A minha alma, ela se encontrava ferida. E quando eu passei por esse processo, o Senhor me incomodou para a cura da alma. E para que eu pudesse falar sobre alma. E foi quando eu passei no meu processo de cura. E o Senhor começou a me mostrar como fazer isso. E eu fui estudando, eu fui buscando, eu fui sendo orientada, eu fui buscar ajuda. Porque o primeiro passo é você buscar ajuda de quem tem ajuda para te dar. Sabe qual é o nosso erro? Quando a gente passa por algum problema, quando a gente tá em alguma situação complicada, é ir procurar ajuda de quem não tem ajuda para dar. É ir procurar ajuda no vizinho, é procurar ajuda de quem tá sentado na calçada, é de procurar ajuda de quem não tem exemplo nenhum, de quem nunca conseguiu ser transformado. Esse é o nosso problema. Procurar ajuda de quem não tem ajuda para dar. E eu procurei ajuda de quem tinha ajuda para me dar. Comecei o meu processo. E cada vez que eu ia ser transformada, eu pensava, de alguma forma, eu vou poder depois mostrar isso para as pessoas. E depois o Senhor, passei pelo processo, estudei. E tudo que quando eu ia dos meus estudos, quando eu ia aprendendo, o Senhor já tinha de alguma forma me mostrado através da minha cura. E hoje eu posso, através do meu trabalho, ajudo pessoas a terem essa cura da emoção, a cura da alma. Porque, se você não sabe, muitas das doenças que você tem hoje estão relacionadas às suas emoções. A questão como está o seu conjugal, como está o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Você sabia que isso tudo está ligado às suas emoções? Então, você ser curado emocionalmente é a grande chave, é o grande início. É a porta, a abertura para você viver, de fato, o extraordinário. Então, quando você consegue esse equilíbrio entre espírito, alma e corpo, você começa a ver as mudanças na sua vida. E quando eu preparei, eu pensei em relação a esse projeto das lives, foi analisando justamente isso, pelo seguinte motivo. Que tem muitas pessoas que não sabem disso. Às vezes eu chego para as minhas alunas, para as meninas que eu atendo, elas falam assim, caramba, eu não sabia disso. Eu digo, não. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem caminhos que você pode resolver, não é com remédio. Não é com remédio. É simplesmente com mudança de hábitos. Com mudanças de pensamentos. A palavra de Deus, ela deixa claro para ser transformada através da renovação da mente. Ou seja, com a transformação do que eu penso. Porque tudo que você vive é resultado do que você pensa e do que você sente. E pode parecer muito desafiador. Ah, mas eu acredito muito nisso. Como é que eu vou fazer para mudar isso? Eu acredito nisso. Mas é possível viver essa metanoia. Viver essa transformação. Transformar a sua mente. É possível. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã, nesse dia. Que vocês analisem essas 3 áreas da sua vida. Faça essa reflexão. Como está o seu espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Faça essa análise. Olhe para você. Como é que está a sua vida espiritual hoje? Depois que você fizer essa reflexão de como está, você vai pensar,
O que você vai fazer para melhorar o seu pilar espiritual? O que você vai fazer a partir de hoje para que a sua intimidade com Deus seja fortalecida? E uma das coisas que eu sempre falo não é simplesmente você responder, eu vou para a igreja. É o que você vai fazer todo dia. Há quanto tempo tem que você não tem meditado em um versículo? Se você ler todo dia um versículo, antes de ler, ora a Deus e Senhor, me mostra o que o Senhor quer revelar a mim. E leia um versículo todos os dias. E todos os dias ao acordar, faça oração. E eu queria até dizer uma coisa pra vocês. Eu ainda não falei isso nem pra minhas alunas, pras meninas que estão comigo. Todos os dias eu faço meu devocional, faço meu momento com Deus, faço minha oração. E quando eu venho, eu sento na minha cama, já vou meditar na palavra. É a primeira coisa que eu faço. E eu estava fazendo a minha oração sentada. E aí, eu sentada, sempre orando, né? Fazia meu devocional e ali começava a palavra, tocava e eu ia orar a Deus sentada. Gente, eu passei vários dias com as minhas pernas, com incômodo nas minhas pernas. Se eu dobrava minhas pernas, incomodava. Se eu suspendia minhas pernas, incomodava. Se eu estirava minhas pernas, incomodava. E todos os dias eu dizia, Senhor, mas o que está acontecendo com minhas pernas? Isso é forte. E as minhas pernas incomodavam muito na hora que eu estava orando. Até que o Senhor me mostrou o que era que estava acontecendo. Ele queria que eu me ajoelhasse. E ele falou assim pra mim, e ele me incomodou pra me fazer a oração de joelhos. E quando eu cheguei, que eu orei de joelhos, foi uma coisa assim tão poderosa. Por quê? Quando eu me ajoelho pra orar, eu tô me humilhando diante daquele que merece toda a honra. Então o Senhor disse assim, filha, na hora que for orar, dobra o teu joelho. E eu passei a mudar, né? Eu não faço mais as minhas orações sentadas. Quando eu acordo, eu vou lá e dobro o meu joelho. Então, dobra o seu joelho de manhã, ali na sua cama, no seu quarto, e fala com Deus. Assim você está alimentando esse seu pilar espiritual e medita na palavra dele. A primeira coisa que você precisa fazer. E em relação, então, já tá aí o exercício para vocês melhorarem o pilar espiritual. Em relação ao corpo, que eu vou fazer? Eu vou fazer um desafio para vocês. Todo mundo sabe que precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia, né? Tem a média de cada pessoa, de acordo com o seu peso. Mas em média 2 litros de água por dia. Eu, por exemplo, eu imaginava que eu bebia muita água. Mas quando eu fui medir, peguei lá a garrafa e deixei, eu preciso beber esses 2 litros aqui. Gente, vocês não sabem o quanto que foi desafiador pra mim. Consegui beber 2 litros de água por dia. Eu pensava que eu bebia até eu medir. Hoje eu fico sempre aqui, tem aqui, vou pegar até pra vocês. A garrafa, essa é de 1 litro. Eu preciso beber 2 garrafas dessa todos os dias. Por quê? Eu coloquei isso como um hábito na minha vida, beber 2 litros de água por dia. Porque a gente sabe da importância, a gente sabe que é necessário, mas a gente às vezes não faz. Então eu já deixei a garrafa, porque eu preciso beber esses 2 litros de água por dia. Então, além, né, de uma alimentação saudável, de uma prática de exercício físico, mas aí quando a gente diz, fazer exercício físico, já tem gente que já vem o cansaço antes mesmo de pensar que não tem tempo, que tem isso, que tem aquilo, ou da alimentação saudável. Então, eu vou começar pela parte básica. A partir de hoje, você vai medir quantos litros. Se você já sabe, beleza, se você já faz isso. Se você não faz isso, a partir de hoje, você vai medir se você está bebendo esses 2 litros de água. Se não, você vai todos os dias beber 2 litros de água por dia. Porque a gente sabe da importância da água, de beber a água e quanto que isso é importante para o nosso corpo. Para tudo, né? Um exercício aí para o seu pilar saúde, né? Para, enfim, para você preservar o seu corpo. E aí nós vamos para a alma. E a alma, o que é que eu devo fazer para curar a minha alma, curar as minhas emoções? Várias coisas a gente precisa fazer. Não é à toa que às vezes que a gente precisa do acompanhamento, precisa da ajuda de quem sabe. Uma das coisas que eu digo, assistam as lives que vai ter toda semana. Toda semana eu vou trazer um tema, né, sobre alguma coisa pra gente conversar. Mas a primeira coisa que eu quero que você analise é qual a área da sua vida que está mal. Eu quero que você olhe
Qual a área da sua vida hoje é a área que está assim muito ruim? Muito ruim. Então, analise. Faça essa reflexão de qual é a área que está muito ruim. Depois que você descobrir qual é a área da sua vida que está muito ruim, você vai pegar, escreva num papel. Se for a área conjugal, meu casamento está muito ruim. Meu casamento está muito ruim. Se for a área financeira, minha área financeira tá muito ruim, tá muita desordem, tá muita bagunça. Se for na área profissional, eu preciso de um emprego, eu já tenho um trabalho, mas meu trabalho não tá ajudando em nada, você vai fazer uma reflexão de qual a área que está em desordem. Depois que você descobrir qual é essa área, você vai escrever uma coisa que você vai fazer todos os dias para melhorar nessa área. Uma ação. Uma coisa que você precise fazer para melhorar nessa área. Digamos que seja na área financeira. Caramba, minha área financeira tá muito mal. Qual ação que eu vou fazer? Será se é começar a acompanhar, assistir vídeos de como melhorar a gestão financeira? Será se tem uma referência de alguém que já faz isso? Não, meu pilar que eu preciso, que tá muito ruim, é o meu pilar filhos. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo promover todo dia um momento com meu filho, ou enfim, eu devo ter ali um momento de conversa. Uma ação, você precisa fazer uma ação, e você vai fazer essa ação todos os dias. Isso vai mudar? Isso pode não mudar 100%. Mas se você fazer um pouquinho todos os dias, você vai chegar um momento que você vai conseguir a evolução, a melhora. Por que eu tô dizendo isso, gente? Mas depende de outra pessoa. Vamos que seja o problema no casamento e depende do parceiro. Vamos que seja na área profissional, mas que é o patrão que não presta. Existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu vou preparar uma live pra vocês só falando sobre autorresponsabilidade. Que é o quê? Você não consegue mudar ninguém, você só consegue mudar a si mesmo. Então, se é eu que sou responsável pela minha mudança, é eu que preciso começar a iniciar até ações para iniciar essa transformação. Tudo que depende de mim. Eu vou fazer ações que dependam de mim para essa melhoria. Certo? Então, tá aí, são 3 pilares, certo? Pilar espírito, a cura do espírito, a cura da alma e aí o corpo. E aí você já vai começar a viver uma metanoia. Pra melhorar isso, eu vou dar um presente pra vocês, tá bom? Pra quem tá assistindo a live, em relação à alma, tem um livro que eu super indico, falando sobre a autorresponsabilidade. Vou até pegar aqui pra vocês, que esse daqui, ele é pequenininho, gente, dá pra ler rapidinho. Eu sempre indico esse livro pra iniciar qualquer processo de transformação, de você reconhecer os seus erros, suas falhas. Quem quiser comprar, compra. É o do Paulo Vieira, O Poder da Responsabilidade, da Autorresponsabilidade. Quem quiser o PDF, clica no link da minha bio, que você vai direto pro meu WhatsApp, que eu te envio o PDF desse livro. Por quê? Quando você começar a ler esse livro, vai cair muita ficha na sua vida de muita coisa que você tá errando. E muita coisa que você precisa mudar. E aí você já vai iniciar nesse processo de transformação da sua alma. Certo? Então, quem quiser, depois me chama. Ou no direct, me dá um oi, ou vai lá, que já vai direto pro meu WhatsApp, eu envio o PDF, pra quem quiser o PDF. Quem quiser comprar, prefere o físico. Prefiro sempre livro físico. Mas, às vezes, eu gosto de antes ler o PDF, pra ver se eu realmente compro. Mas, enfim. Porque é através disso que você vai viver essa transformação. Então, o que eu queria passar pra vocês hoje era isso. Né? Seja transformada pelo poder da renovação da sua mente. Tenha a cura da sua alma, cura as suas emoções, para que você possa viver de forma plena. Então você tá me dizendo que eu vou viver sem problemas? Nunca, jamais eu falei isso e nem vou falar. E o próprio Jesus, ele diz que na vida tereis aflições, mas confie em mim. É isso que Jesus diz. Então, na nossa vida nós teremos problemas, nós teremos decepções, nós passaremos por tudo isso. Mas como você reage diante desses problemas? Problema você não vai deixar de ter. É como você reage. Você sabia, tem a regra 90-10. O que é essa regra, Josi? É o seguinte.
10% é o que acontece na sua vida. Digamos que você tem um problema, que você vai assim, mas meu problema é tão grande, você não tem noção de como é o problema que eu estou enfrentando. Ele só significa 10% na sua vida. 90% é como você reage. Todas as vezes que você passar por um problema, você pensa assim, por que eu estou reagindo dessa forma? Por que é que eu estou desse jeito? Porque 90% é como você reage, a sua reação. E a sua reação sempre está ligada por algum fato. Esses dias eu falei com uma pessoa que falou assim, que estava insatisfeita. Como é que está o mundo hoje, como as pessoas estão, um mundo de pessoas que fazem coisas erradas, que falam coisas erradas, e que viu alguém que falou alguma coisa, que se sentiu muito mal, e como é que ela pode fazer isso, e como é que eles pensam dessa forma, uma coisa tão fácil de resolver, e fala assim, revoltada com as pessoas do que estavam falando. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Por que a sua reação em relação? Você consegue mudar o mundo? Você consegue mudar as pessoas? Você tem esse poder? Aí eu falei assim, não consigo. E por que você ficou revoltada com o comportamento das pessoas e você não pode mudar, você não tem solução? Alguma coisa que elas falaram te feriu. Alguma coisa do que essas pessoas falaram diz sobre você e isso te machucou. Então você tem que identificar o que foi que te machucou. Porque o que as pessoas falam, olha só, o que as pessoas falam de você, o que as pessoas falam mal de você, diz mais sobre elas do que sobre você. Quando alguém fala mal de você, ela tá falando dela, porque é o que ela tem dentro dela. Eu consigo ver coisa boa no ser humano, porque eu tenho coisa boa dentro de mim. Quando eu começo a falar muito do outro, sobre algo muito negativo no outro, é porque aquilo tá cheio dentro de mim. Então, quando a sua insatisfação nas atitudes do outro, analise sua vida se você não precisa ser transformado primeiro. Tem aquele versículo que diz assim, que não tem aquele que diz assim, pra tirar a trava o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trava do seu. Tem gente que gosta de apontar, de condenar e de criticar, e são as que mais vivem naquela situação. Então, todas as vezes que você estiver muito ofendida pela opinião do outro, pelo que o outro diz, você identifique o porquê você sente isso. Será que é porque você tem uma necessidade de aceitação? Será que é porque quando alguém fala mal de você e te dói, te machuca tanto, é porque você está se sentindo que está sendo rejeitado, então a sua rejeição tá grande, o seu nível de querer ser aceito o tempo todo. Então eu tenho que todos os momentos analisar em mim a minha reação diante dos fatos, que é os 90%. Só 10% é o que aconteceu. Então, viva esse processo de transformação. Procure ajuda, procure meios de ser transformada, analise os seus pensamentos, analise os seus sentimentos, procure ser uma pessoa melhor todos os dias. Tem essa base, em primeiro lugar, como eu falei aqui o tempo todo, essa intimidade com Deus. Procure estar usando o seu corpo, procure estar fazendo com que o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, esteja de acordo com aquilo que você vive. E, principalmente, analise todas essas suas emoções, para que, de fato, você encontre a transformação. É possível, é possível. É possível viver bem. Gente, é possível acordar feliz todos os dias, é possível dormir tranquilo todos os dias, é possível dormir uma noite de tranquilidade. Quando você coloca a sua confiança naquele que pode todas as coisas. Então, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês que esteve aqui. Esse projeto eu vou falar pra vocês. O Senhor já tinha me incomodado há muito tempo de eu vir aqui falar com vocês, porque eu gosto. Só que às vezes acontecem tantos impedimentos e a gente acaba não vindo. E o que o Senhor me incomodou foi o seguinte: muitas pessoas vieram até mim e não tem ainda a oportunidade, né, de entrar em algum dos meus programas, em algum dos meus atendimentos. E o que eu pensei, como eu posso ajudar de forma gratuita? Como eu poderia falar de forma gratuita? E quando o Senhor me incomodou assim, faz lives para essas pessoas.
Porque muita gente me acompanha, eu já tive pessoas que dizem assim, ô Josi, eu estou com falta dos teus stories. Eu gosto quando você fala nos stories. Então eu pensei assim, uma forma de poder aperfeiçoar mais, trazer mais pra vocês, através do que eu vivo e assim, que vocês me conheçam mais. As pessoas que já me conhecem sabem a pessoa que eu sou. E o que eu costumo dizer, eu não venho aqui falar do que eu ouvi, eu falo do que eu vivo. Eu falo do que aconteceu comigo. Eu já passei por situações muito difíceis. Eu já passei por angústias profundas. Eu já passei por muita coisa. E como eu consegui, eu acredito que cada um de vocês pode. Então aqui, através das nossas lives, eu vou poder estar mais perto de vocês, estar falando com vocês, estar passando a minha experiência, estar passando o meu exemplo. O que eu aprendi, também o que eu aprendi através de estudos, porque eu gosto, estudei muito para isso e ainda vivo nesse processo de aprendizado. Então, paguei caro, em muito curso caro, em muita coisa cara, em muito livro, para poder viver tudo isso e hoje poder atingir. Então, a minha intenção, o porquê das lives do Café com a Coach, é atingir mais mulheres, é atingir mais pessoas, é ver pessoas sendo transformadas, é impactar mais vidas, é ver pessoas dormindo bem, acordando bem, é ver pessoas com seus lares sendo edificados. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. É isso que a Bíblia fala. Então nós, como mulheres, porque aqui o meu público, né, eu sei que tem homens que podem estar assistindo, mas a maioria são mulheres, mas isso envolve todos. Nós temos o poder de transformação nas nossas mãos. Nós temos o poder. E eu digo mais, quando você é transformada, é que você pode transformar a vida do outro. Eu só consigo edificar a vida do outro quando eu sou primeiro transformado. Se você quer ver a sua casa, o seu lar sendo abençoado, seja abençoada. Seja direcionada por Deus. Então assim, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima quarta. Serão as lives todas as quartas-feiras. Nós estaremos aqui juntinhas. Eu quero todas vocês sendo assim minhas águias, vivenciando esse processo lindo de transformação. Faça os exercícios que eu passei hoje, tá bom? Os exercícios espirituais, para alimentar o pilar espiritual, todas as manhãs, oração, meditar na palavra, beber 2 litros de água por dia. Eu quero ver quem começar aí a medir, estiver fazendo, me marca, que eu quero ver quem tá fazendo esse acompanhamento. Quem quiser o PDF do livro, me chama que eu envio o PDF, tá bom? Analisa qual a área da sua vida que precisa mudar, coloca uma ação e começa a fazer essa ação, tá bom? Grande beijo, minhas queridas, para todas vocês. Excelente dia, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida de vocês e que grandes coisas estão por vir. Beijo!